Olá, estudantes, sou a professora Jânia. Nós vamos continuar vendo ecologia, tá? Dentro, então, da disciplina de ecologia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre biodiversidade e economia, tá? Esse assunto encontra na página 22 da apostila de estudo de vocês, certo? Então, assim, o que é importante a gente falar sobre biodiversidade e economia, né? A gente vai lembrar, então, do potencial que a biodiversidade traz, né, para a economia, vamos dizer, para a nossa região, né, para o nosso território brasileiro. Tá? Então, como que é importante? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, o potencial de utilização sustentável da biodiversidade é fruto da disponibilidade de matéria-prima, tecnologia e mercado, tá? Então, se existe matéria-prima, né, se a gente tem essa tecnologia e mercado, né, para poder a gente desenvolver ali essa parte econômica, né, gerar uma economia, né, vamos dizer assim, para as pessoas, para a população, certo? Isso é graças ao que? A biodiversidade que nós temos no nosso território brasileiro, tá? Então, aqui a gente pode exemplificar aqui, por exemplo, um trigo, né, originário da Turquia, que tem ali nesse trigo genes resistentes a doenças para as variedades comerciais de trigo, certo? Resultando num ganho anual no valor de 50 milhões de dólares, né, a gente pode dizer, lá nos Estados Unidos, certo? Então, a gente vê como é importante, certo? A tecnologia, né, junto com a biodiversidade, vamos dizer assim, biodiversidade genética, aonde pode ter um trigo que é resistente a doenças, tá? Então, isso tudo é graças a esses produtos, né, esses produtos que tem dentro da biodiversidade. Bom, quais são as vantagens dentro da economia, né? Então, nos Estados Unidos, 25% dos produtos farmacêuticos receitados atualmente contêm ingredientes ativos derivados de plantas e existem mais de 3.000 antibióticos, vamos dizer assim, né? Derivados de micro-organismos, certo? Então, assim, muitos fármacos, muitos antibióticos, né? Eles são prospectados, né? Através de micro-organismos, né? Ou seja, através da biodiversidade que existe, ok? A exploração farmacológica da biodiversidade brasileira está em seu início e, a julgar pelos resultados obtidos em outros países, acredita-se que exista um vasto campo para a produção de fármacos ainda desconhecidos. Então, a gente pode, né, dizer que já tem muitos, né, a gente pode dizer fármacos naturais, né, que vêm da biodiversidade. E a gente sabe que, conhecendo muitas espécies, certo? Muitas possibilidades, né, de produção de fármacos, certo? Muitos, né, pesquisadores, muitas instituições estão envolvidas, né, trabalhando com isso, né? Buscando ali as essências que existem, por exemplo, na flora da biodiversidade, para a produção de fármacos, né? E vamos pensar em muitas doenças que não têm, né, uma medicação, né, muito efetiva, tá? Então, a gente tem essa carência, né, no nosso país, mas a gente é otimista porque se isso já existe em outros países, a gente sabe que no território brasileiro também isso é possível. Bom, a gente tem o setor da agroindústria que responde por cerca de 40% do PIB brasileiro, tá? Então, quando a gente fala agroindústria, a gente vai lembrar de agricultura e de pecuária, tá? Então, o setor florestal responde por 4% do PIB, certo? O setor pesqueiro responde por 1% do PIB. Produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações brasileiras, certo? Especialmente através do café, soja e laranja. Então, a gente tem aqui, certo? Que o Brasil, né, nesse slide aqui está escrito Brasil das frutas, certo? Terceiro país, né, que está entre os maiores produtores do mundo, né, com relação a algumas frutas. Então, por exemplo, a laranja, né, ela é uma das frutas que são mais exportadas, tá? Então, a gente pode dizer que também que, ó, 16% é quanto o setor emprega no agronegócio, né? Então, além de estar arrecadando, né, aqui para o PIB, né, sustentando famílias, está trazendo emprego também, né, para as pessoas, certo? Então, cerca de 2 milhões de hectares é a área usada em cultivo de frutas no Brasil. Cerca de 124,3 mil toneladas foi o volume, né, de exportado no primeiro bimestre, certo? Então, sempre esses números são altíssimos, né, com relação à exportação, tá? Então, a gente tem aqui, os principais crescimentos no volume exportado foram registrados pela laranja, tá?
é um dos maiores produtos, né, a serem exportados, morangos, bananas, maçãs e frutas em conservas. Tá? Então, o Brasil exportou um total de 124,3 mil toneladas nos primeiros 2 meses do ano. A gente está falando desse ano aqui. Então, mesmo diante, por exemplo, da quarentena, né, da pandemia, certo? Foi possível, então, realizar, né, exportações, né, das frutas, por exemplo, certo? Isso, então, a gente volta a falar que é graças ao quê? Graças à biodiversidade, né, a todos os estudos que já foram realizados, né, para, por exemplo, melhorar, né, o desenvolvimento das plantas, né, vamos dizer assim, plantas frutíferas, tá bom? Bom, além disso também, as atividades de extrativismo florestal e pesqueiro empregam mais de 3 milhões de pessoas, né? Então a gente pode ver aqui, né, onde a gente tem as pessoas vivendo, né, desse negócio que é o negócio da biodiversidade, certo? Onde isso aqui, né, além de trazer emprego para as pessoas, vai alimentar pessoas, né? E vai trazer algum sustento, né, para a economia brasileira. Bom, a biomassa vegetal, através do álcool de cana-de-açúcar e da lenha e carvão derivados de florestas nativas, né, e plantadas, respondem por 17% da matriz energética nacional e em determinadas regiões, como o Nordeste, né, que atendem a mais da metade da demanda energética, industrial e residencial. Então a gente vê como que a biomassa, vamos dizer assim, né, da cana-de-açúcar, ela é super importante. A gente vê a grande evolução também, né, desse setor aqui da agricultura, tá, voltada para cana-de-açúcar, certo? Onde possibilita, né, um crescimento econômico muito grande, né, para o nosso território brasileiro. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa parte da biodiversidade com a economia, certo? Qual que são as vantagens que isso traz para o nosso território brasileiro, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!